Olá pessoal, então sejam bem-vindos ao nosso primeiro exercício do curso de cinética química, cinética homogênea. Então esse exercício vem lá da nossa primeira aula, tá? E a tabelinha para a gente demonstrar algumas coisas, tá? Fazer alguns cálculos. Então o que diz esse exercício? Os dados da tabela representam o número de mol de uma espécie ao longo de uma reação química. Faça a tabela conversão XI versus tempo. Então a gente tem aqui o número de mol de um reagente I ao longo do tempo, né? 20, 15, 12, vai diminuindo conforme o tempo vai aumentando. Então a gente quer transformar essa tabela numa tabela conversão versus tempo. Então para a gente fazer isso, a gente vai criar uma coluna, conversão, e utilizar lá a definição de conversão que a gente viu. Qual é a definição de conversão? Número de mol inicial menos número de mol final dividido pelo número de mol inicial. Então se a gente fizer isso para o tempo igual a zero, a gente vai ver que o número de mol inicial é 20, tá aqui no tempo zero, número de mol no início vai ser sempre 20. Menos o número de mol naquele tempo, ou no final da reação, que é o próprio 20, dividido por 20, isso vai dar zero. Então, no início, a gente tem conversão igual a zero. O que significa isso? No início da reação, nenhum reagente ainda se transformou em produto. Muito razoável isso. E aí, então, a gente vai para o tempo 1. No tempo 1, se a gente aplicar a mesma definição de conversão, a gente tem número de mol inicial, que vai ser 20, vai ser sempre 20 o número de mol inicial, menos o número de mol no final, ou seja, naquele tempo que eu tô marcando, que é 15, então vai ficar 20 menos 15, sobre o número de mol inicial, 20. Então isso vai dar 0,25. O que significa isso? Em termos de porcentagem, significa que no tempo 1, no primeiro minuto, eu já tinha 25% do reagente se transformado em produto. Tá? E aí a gente vai fazer o mesmo cálculo para o tempo 4. Então, o tempo 4 a gente tem 20 menos 12 sobre 20, vai dar 0,4. Ou seja, em 4 minutos, 40% de conversão. Em 4 minutos, 40% do reagente I já se transformou em produto. Tá? E aí se a gente completar essa tabela, a gente vai perceber que a conversão ela vai aumentando ao longo do tempo. E aí a gente consegue realmente enxergar que este perfil de gráfico é equivalente a este perfil de gráfico. Ao longo do tempo, conforme o número de mol vai diminuindo, o que mostra nesse gráfico, a conversão ela vai aumentando, o que mostra neste gráfico. Ok? Então essa era o exercício que a gente tinha para fazer para demonstrar essa informação. Tá? Um abraço, até a próxima.